Bem-vindo ao Levercast, podcast oficial da Lever Contabilidade. E no programa de hoje, vamos falar sobre um tema que todo empresário precisa conhecer, poucos usam e depois desse episódio você vai ter a certeza que precisa disso. O tema que nós vamos tratar vai ser a importância do registro de marcas e patentes. É um tema que poucas pessoas conhecem, né, como funciona, e alguns até acham que é muito difícil, né? E para tirar todas essas dúvidas e nos esclarecer sobre os processos e como funciona, eu vou receber um amigo que é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, se formou em 2009, atuante, né, nessa área de propriedade intelectual desde 2007, fundou, né, uma marca chamada Marcanto Propriedade Intelectual em 2011, tem pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC, também é CEO, né, da Marcanto e já foi autor de mais de 10 artigos científicos relacionados a marcas e patentes. Seja muito bem-vindo, Júlio Guide. Olá, tudo bom? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui ao Rodrigo, à Lever Contabilidade pelo convite. É sempre legal, sempre importante falar, né, sobre essa área da propriedade intelectual, que é uma área pouco divulgada, né, para os empresários, para os empreendedores, que acabam de uma forma, às vezes, por crenças ou de uma forma mais amadora, tentando proteger ali o seu nome, a sua marca. E muitos nem essa cultura têm, nem essa ideia têm. Então, agradeço aqui a Lever Contabilidade ao Rodrigo pelo convite, né, e pela oportunidade. Não, até assim, eu sou eu comecei o escritório de contabilidade em 2013, né? A gente usou primeiro uma outra marca, e eu lembro que em 2013, aí a gente vai conversar sobre isso, mas em 2013 parecia muito difícil ter o registro da marca, ou eu tinha pouco conhecimento sobre a importância, e só em 2019, né, quando a gente fundou a nossa nova marca, que foi a Lever Contabilidade, que aí a gente teve essa experiência de fazer o registro. Então, assim, é muito comum mesmo, a gente entende que tem o registro, né? A gente cria e tem todo um trabalho para desenvolver uma marca e trabalhar nessa marca sólida, mas às vezes a gente peca nesse ponto, né, que é fazer a proteção legal, né, dessa marca. E aí, a gente viu aqui que você, formado em Direito, advogado, queria saber se, primeiro, quem vai atuar, né, como esse agente de... Não sei se o nome seria esse, agente de registro de marcas e patente, mas quem vai desempenhar essa atividade obrigatoriamente é feita por advogados? Como é que funciona? Bom que começou já com uma pergunta bem polêmica, né? Tem muita polêmica envolvendo essa questão da obrigatoriedade de ser advogado ou não para representar terceiros, né, perante o NPI, né, perante o órgão de registro de marcas e patentes, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Como funcionava, vou explicar mais ou menos como funcionava e como é que funciona hoje em dia, né? Respondendo de forma curta, hoje em dia não tem nenhuma obrigação ou nenhuma exigência para que você seja representante de terceiros perante o NPI. Então, em tese, qualquer pessoa domiciliada no Brasil pode ser representante de terceiros no INPI. Mas, até pouquíssimo tempo atrás, o NPI tinha uma exigência, né, de que ou a pessoa que for representar ela precisa ser um advogado, né, com OAB, ou que seja um agente de propriedade industrial, tá? Esse agente de propriedade industrial, durante muitos anos, era regulado pelo próprio NPI, tá? Existia um exame, né? Um exame de agente de propriedade industrial que você prestava lá dentro do NPI. Vamos dizer assim, mal comparando, parecido com o exame da ordem, né, da OAB.
e que você, passando nesse exame, você tirava uma carteirinha. Eu tenho essa carteirinha, né? A minha aí é a API 2188. Mas eu tenho essa carteirinha e você tinha, com essa carteirinha, um poder para representar terceiros dentro do NPI. Né? O próprio interessado, né, o próprio dono da marca ou da patente, ele pode dar entrada sozinho no NPI. Mas, por muitas das vezes, por experiência própria que a gente vê no dia a dia, lá na empresa, muitos desses empresários que dão entrada por conta própria acabam cometendo erros, tá? Não tem jeito. É um procedimento normalmente demorado, né? Tem diversas publicações no Diário Oficial que precisam ser acompanhadas. Se, por acaso, deixa de cumprir uma exigência ou um requerimento, a marca é arquivada, é perdida. Então, o empresário perdeu ali tempo, dinheiro e, às vezes, perde a própria marca, porque no momento que ele tem o processo dele arquivado, pode vir um terceiro a qualquer momento e pedir aquela marca, ou igual ou bem parecida. Né? Então, o NPI ele exigia que fossem profissionais, ou advogado ou agente de propriedade industrial. Entretanto, né, o NPI travou uma batalha judicial, né, com o Ministério Público, porque o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública para cancelar essa exigência do NPI. Tá? E ficou essa disputa aí anos e anos e anos. Em 2014, veio a decisão judicial que cancelou essa exigência do NPI, em ter que obrigatoriamente ou ser agente de propriedade industrial ou ser advogado. Então, desde essa época não existe mais o exame de agente de propriedade industrial e qualquer um passou a ser liberado, né, para exercer essa atividade representando o terceiro. Só que aí acaba que, como é qualquer um sem qualquer tipo de exigência ou qualificação, pode acontecer muitos erros no processo, no procedimento. E isso a gente vê de muito, assim. Vem muitos clientes para a gente que tentaram sozinho ou tentaram de outra forma, sem uma assessoria especializada e acaba perdendo a marca, perdendo a patente. Entendi. E você sempre atuou nessa área? Como é que foi a tua experiência no empreendedorismo jurídico, né? Vamos lá. De início, né, a gente começa a faculdade, começa a testar, né, os conhecimentos, testar as áreas que a gente gostaria de atuar e acaba fazendo alguns estágios, né, alguns treinamentos, palestras, assiste coisas diferentes fora da faculdade. Essa área de propriedade intelectual, infelizmente, né, não é muito abordada em nenhuma faculdade, tá? Durante o curso de graduação de Direito, normalmente não se tem essa matéria muito assim. Dentro de direito empresarial, um pontinho, 2, 3 aulas falando de marca e patente, acabou. Tá? E aí, quando a gente se aprofunda nisso, a gente vê que 2, 3 aulas não dá para nada. Né? Hoje em dia existem pós-graduação, mestrado, que você vê que você se aprofundando no tema, você vai conseguir ali estudar durante 2 anos aquele assunto sem esgotar tudo. Tá? É uma matéria muito grande. E aí, durante a faculdade, eu, numa época, estava querendo mudar de área lá, que eu não estava muito satisfeito com direito civil puro e simples, e comecei a fazer muitas entrevistas e, meio que sem querer, porque eu não conhecia muito essa área de propriedade intelectual, acabei caindo num escritório que era especialista do tema. E me apaixonei, entendeu? Me apaixonei porque é uma área bem diferente, bem legal de se atuar, né? Tem casos legais, diferentes, então não é aquela coisa maçante da advocacia, normalmente às vezes advocacia de massa, civil, consumidor, aquela coisa que é repetitivo, não. A propriedade intelectual ela é bem diversificada e apaixonante também. Entendi. Eu, provavelmente, por exemplo, quando a gente lá no escritório recebe um cliente para abrir uma empresa, é muito comum esse cliente chegar para a gente e falar assim, eu quero abrir uma microempresa. Uhum. Comparando, né, como se fosse a microempresa, já o Simples Nacional. Então, faz uma mistura, assim, né, e aí a gente explica como é que funciona. Não sei se você tem isso lá, né, porque como é marcas e patente, a pessoa, de repente, confunde. Marca, patente, patente, marca. E aí eu queria te perguntar se você consegue, assim, de forma bem resumida, diferenciar o que seria um registro de marca e o que seria um registro de patente.
Isso daí não. Confusão é comum, tá? Mas porque o empresário ele entende da atividade dele, que ele vai exercer, né? Dessas questões assim, burocráticas ou questão de proteção de marca e patente, ele acaba se confundindo, não tem jeito. O que acontece muito, cara, e é muito comum mesmo, chegar o cliente com aquela frase clássica lá no escritório, né, lá na Marcanto, que ele diz assim, olha, eu gostaria de patentear minha marca. Isso daí é comum, isso acontece sempre, tá? Mas o correto seria mesmo registrar a marca, tá? Porque quando a gente fala de patente, a gente está falando de invenção, de tecnologia. Então, quando a gente fala, quero patentear uma ideia, tá? Uma invenção, uma criação tecnológica. A marca você quer registrar, tanto que né, aquele símbolozinho do R lá da marca registrada e etc. Tá? Então, qual é a grande diferença, né? A propriedade intelectual ela é uma área abrangente, tá? Ela envolve não só marca, patente, mas envolve também desenho industrial, envolve programas de computador, envolve também a parte de direitos autorais, tá? Então, a propriedade intelectual, ela se divide nessa área de direitos autorais, que tem a ver com filmes, músicas e etc., né, essas criações artísticas, e ela divide também na propriedade industrial, que é o que tem aplicação na indústria. E aí, dentro da propriedade industrial, a gente tem o registro da marca, a patente de invenção, tá, de modelo de utilidade também, o desenho industrial, indicações geográficas. Então, ali e programa de computador, tá? Que apesar de ser muito similar a direitos autorais, ela, por conveniência, foi inserida ali em propriedade industrial e é registrada no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, o INPI ele vai tratar só de coisas que são aplicadas à indústria, tá? Então, e aí a grande diferença, realmente, para não gerar mais confusão, marca é o quê? É o sinal distintivo, né? Pode ser um logotipo, pode ser só um nome, né? Ela pode ser nominativa, ela pode ser mista, né? Que é o nome com logotipo. Ela pode ser figurativa, só a figura, né? Sem nada escrito, só um desenho de figura. E também existe a marca tridimensional, que é uma coisa um pouquinho separada, que tem a ver com o formato ali, que um formato de um produto como se fosse uma marca, né? Como se ele identificasse o produto, o próprio formato. Essa seria a marca tridimensional. Então, marca é isso, é o sinal distintivo que vai diferenciar, né, um produto ou um serviço dos demais da concorrência. E a patente de invenção, ela vai proteger uma tecnologia, né, uma invenção nova, uma criação, um medicamento, uma fórmula de medicamento, etc. Então, ela tem a ver com invenção. E a marca tem a ver com o nome do produto ou o símbolo que representa o produto. Bom, legal. Acredito que por conta de vários anos que você atua no mercado, você deve ter bastante histórias aí para contar. Sim. De experiência que você passou. Você consegue trazer aí na memória aí 2 histórias, de repente, mais inusitadas que você conseguiu ajudar um cliente, tirando a Lever Contabilidade? A da Lever eu deixo para você depois contar, se quiser. Mas a gente vê todo dia, né? Todo dia tem uma história diferente de uma marca que pode ser, às vezes, tida como polêmica, né? O NPI tem um artigo de proibição no NPI que ele é bem controverso, que é proibido o registro de uma marca que seja contrária, né, à moral e o bom costume. E aí fica uma coisa subjetiva, bem genérica, né? O que é moral e bom costume? A gente tem clientes que diversas vezes vêm tentar registrar a marca com o nome desses compostos ativos, por exemplo, do canabidiol, desses para tratamento médico, mas de repente ele coloca ali uma imagem, uma figura que representa ali a planta, a substância, e aí o NPI entende que isso é contrário à moral e bom costume. Isso acontece toda hora, tá? Mas assim, a gente tem alguns casos, né? Eu, por exemplo, tenho uns casos antigos de disputa, né? De litígio, porque que acontece? O registro, ele é uma parte só, né? Da propriedade intelectual. Muitas vezes acontece que o registro ele é questionado na justiça, e às vezes vai para uma disputa judicial. Então, tem histórias. Por exemplo, teve um cliente, né? Que muitos anos atrás, né, ele é israelense, ele veio para o Brasil
junto com... Primeiro, antes dele veio o irmão dele primeiro para o Brasil e registrou uma marca no Brasil de um nome de uma atividade física, que hoje em dia todo mundo sabe que é uma atividade física, né? Uma arte de luta. Ele registrou um nome aqui no Brasil de uma arte de luta originária de Israel. Só que na época que ele veio para o Brasil, ninguém sabia o que era essa luta aqui, tá? Ninguém sabia o que era essa arte de defesa pessoal. Então o NPI simplesmente autorizou o registro daquela marca, porque no início da década de 90, né, não existia computador, internet, então não tinha como o NPI pesquisar e saber o que era aquilo. Então aquele senhor veio para o Brasil, fez esse registro de marca, tá? Uma marca ela só pode ser anulada dentro de 5 anos na justiça, né? Existe um prazo quinquenal aí para anulação na justiça, passou esse prazo, ou seja, ele conseguiu o registro, passou o prazo de anulação, ninguém mais podia anular, tá? Então ele se sentiu ali detentor daquele nome, daquela arte marcial, daquela luta, né? E, posteriormente, quando outras pessoas vieram para o Brasil, ou no Brasil começaram a lecionar aquela arte marcial, aquela técnica de defesa pessoal, ele tentou impedir todo mundo de que utilizasse, inclusive tentando impedir o seu próprio irmão, que é cliente nosso lá. Então aí nessa a gente conseguiu ali provar por A mais B que aquilo era uma arte de luta, enfim, e que não poderia ser exclusivo de ninguém, né? Porque ele conseguiu o registro numa época também que o NPI nem sabia o que era aquela luta. Então foi uma batalha interessante, eu me aprofundei muito nessa arte de defesa, eu aprendi até o que era, que eu não sabia muito bem o que era essa arte de defesa, a história toda da arte, enfim. Ganhei livros e livros, 10 livros o cliente me deu para eu aprender o que era aquela luta, então foi um aprendizado e foi uma batalha. Agora, de marcas assim engraçadas, cômicas, tem toda hora, tá? Porque a gente atua com muitos clientes, às vezes, que vêm justamente da tentativa de fazer sozinho. Então, ele tenta fazer sozinho e né, aparece cada situação que a gente depois tem que resolver. O meu caso, né, que eu passei, em 2019 a gente fez o processo, né, iniciou o processo do registro da marca, mas a gente ainda não atuava tanto na internet como a gente atua hoje, né? Sim. E aí eu lembro que a gente começou a usar o Lever, Instagram, eu comecei a fazer... Isso foi, se eu não me engano, foi ano passado, que eu comecei a fazer mais vídeos para o YouTube e tudo mais. E aí, eu lembro que eu pesquisando coloquei Lever no Instagram, e aí apareceu uma empresa, se eu não me engano era de São Paulo, que usava o mesmo nome, quer dizer, não era Lever Contabilidade, mas era Lever com uma continuação. Mas eles evidenciavam também bastante o Lever, só o Lever. E aí eu lembro que eu te liguei, ele falou, pô, Júlio, tem um cara aqui que tá usando, e ele era consultoria, contabilidade também, e aí isso vale também pra gente entender da importância disso, né, de você registrar a marca. Na época eu entrei em contato com a empresa, falei, olha só, vocês estão utilizando aqui a minha marca e tudo mais, é um serviço que a gente atua junto. Aí o rapaz falou, não tem problema não, eu entro no meu site aqui e eu tiro essa atividade de contabilidade, não vai impactar em nada e tal. E o Instagram do cara já tinha muito mais, já tinha mais de 10 mil seguidores na época. Caramba. E aí eu conversei contigo, você me orientou, e aí eu liguei pra ele e falei assim, olha só, amigo, eu não quero nenhum problema, enfim, não quero dor de cabeça, mas a gente tem 2 caminhos aqui pra gente seguir. Ou eu te dou 30 dias aqui, você formou aí, pensa numa nova marca, ou a gente faz um contratozinho de royalties e você começa a pagar o royalty por estar usando a minha marca. E aí o cara falou, não, pô, que isso, não sei o que e tal. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou verificar aqui com um advogado como que a gente vai tratar. Aí passou mais uns 2 dias, ele virou e falou assim, não, eu vou alterar, me dá 30 dias aí que eu vou alterar a minha marca e tal. E de fato depois ele alterou.
E aí eu virei um defensor de registro de marca, né? Para todo mundo, todo cliente que eu atendo, eu falo sobre a importância de registrar por conta desse episódio. E aí fica duas lições, né? Uma, que eu me protegi, porque eu já estava ali, a gente pensa e várias coisas. E aquele cara que também, do outro lado, não tinha feito uma pesquisa e verificado, enfim, não sei como é que foi, mas ele já tinha um trabalho em andamento e ele teve que mudar por conta desse encontro que eu tive, né? E aí, o que você elencaria assim como o mais importante, né, para convencer, né, que as pessoas tenham não passe por esse episódio, né, que seria essa importância do registro da marca? Exatamente, que a gente orienta, né, qualquer pessoa que queira abrir um negócio, uma empresa, fazer uma busca prévia, tá? Não tem jeito, tá? Não adianta assim, olha, eu vou fazer uma busca prévia aqui na junta comercial para saber se esse nome empresarial já existe na junta ou se não existe. É necessário fazer essa busca prévia no banco de dados do INPI, tá? Por quê? O INPI, que é o órgão, né, o órgão nacional de registro de marcas e patentes, ele mantém ali todas as marcas registradas, tá? E o que a gente orienta? Que ao escolher um nome para o seu negócio, para a sua empresa, ou para um produto, ou para um serviço, que faça-se essa pesquisa com um profissional da área. Por quê? Tem que ser feita a busca de variações do nome, por exemplo. Eu quero um nome aqui para o meu negócio, XPTO. Tá? Mas aquele nome XPTO ele tem variações, tem aumentativo, diminutivo, tem versão em inglês, tem versões que a gente sabe que o NPI também vai embarrear, entendeu? Então, essa busca, esse parecer, ele precisa ser feito por um profissional da área. Tá? Então, essa é a primeira etapa, fazer uma busca para saber se aquele nome pode ser utilizado e para saber se aquele nome pode ser registrado. Porque, às vezes, o nome ele pode ser utilizado, por exemplo, um nome genérico. Eu tenho aqui uma loja de carros. Eu vou botar o nome da minha marca de venda de carros. Botar lá no letreiro, venda de carro. Isso é considerado um nome genérico. Você pode utilizar? Pode utilizar. Só que você não vai conseguir o registro, tá? Porque tem a proibição do inciso 6, lá do 124 da LPI, que diz que nomes genéricos, né, ou descritivos, né, do produto ou do serviço não podem ser registrados. Eles precisam estar em conjunto com uma marca mesmo, com um nome distintivo ali, tá? E muitas vezes a gente presta essa assessoria prévia, né, antes da pessoa abrir a empresa. Né? Isso é muito importante, porque o empresário ele vai ter um investimento, ele vai ter toda ali uma despesa, né, em cima daquela marca que de repente não vai ser dele. Que de repente ele não vai conseguir registrar, ou pior ainda, que de repente ele vai ter que mudar totalmente, né, porque já tem uma outra pessoa que é dona daquele nome, ou muito similar, né. Às vezes o cliente vem, não, posso trocar um Y por um I, um X por um CH? Não pode, entendeu? Não pode ser tão similar, tá? Então isso tem que ser feita uma análise prévia para saber da possibilidade ou não do registro daquele nome. Tá? E feito isso, a gente dá a entrada no processo de registro, que a partir do protocolo ali você já tem, o empresário ali ele já tem uma proteção para poder continuar com o negócio dele. Porque sem isso ele está como um cego em alto mar, porque ele vai gastar dinheiro, vai empreender, vai criar uma marca, vai criar um negócio que daqui a pouco ele vai ter que mudar. Né? Essa é a pior coisa que pode acontecer. É ele ter que mudar o nome, trocar o nome e perder totalmente a identidade dele. Entendi. E aí, assim, hoje tecnologia avançou bastante, as coisas da internet, né, os processos. Hoje, por exemplo, quando eu comecei a atuar com contabilidade, em 2013, a gente tinha que ir na junta comercial presencialmente para dar entrada. Exato. Na minha época ainda era bom porque eu peguei a época do poupa-tempo, né? Então eu não precisava ir lá no centro do Rio de Janeiro para colocar o contrato. Mas ainda era de forma manual. Hoje a gente já consegue fazer tudo remoto. Hoje a gente abre uma empresa em 2, 3 dias, já tem contrato, CNPJ e tudo mais. Exatamente. E para registrar,
fazer o registro dessa marca e patente. Quais são as etapas? Quem está nos ouvindo aqui, né? Quem está assistindo todo esse episódio, quais são essas etapas que ele vai passar? Quanto tempo leva? Fala pra gente aí como é que funciona hoje. Então, assim como você, Rodrigo, que já sofreu muito aqui também na área de marca e patente, também o sofrimento já foi grande, tá? Antigamente tinha que ser feito também presencialmente, tudo em papel, era lá no centro, lá na Praça Mauá, tá? Era lá no edifício do NPI, na Praça Mauá, então tinha que levar lá todas as petições da entrada na marca, numa patente, tinha que ser tudo em papel. Tinha os formulários, o logotipo tinha que ser feito numa etiqueta específica, de um tamanho específico, e era até 4h30 da tarde. Então, 4h30 da tarde fechava, tá? A sessão lá do protocolo do NPI. Então, era uma época que era tudo em papel, era tudo mais difícil. As publicações em si eram em jornal, né? Era aquela situação do recorte do jornal. Quem é advogado de outras épocas também sabe disso, né? Recebia o recorte, você contratava uma empresa para te entregar o recorte do jornal. Então a empresa achava teu nome no diário oficial, achava o nome lá do que você estava monitorando, recortava, colava num papel e entregava lá no teu escritório. Caraca. Era uma empresa de recorte, né? Existia várias, deve ter fechado tudo, porque virou tudo PDF agora. Deve ter fechado todo mundo. Então era uma época de papel, né? E isso começou a melhorar, se eu não me engano, aí perto de 2012, 13, 14, começou o NPI, né, muito sabiamente digitalizou tudo, criou o sistema do e-marcas, né, que é um sistema bem fácil, bem intuitivo para a gente trabalhar. A patente demorou um pouquinho mais, mas também a patente entrou, né, nessa questão do digital. E hoje em dia o procedimento ele tem levado mais ou menos uns 10 a 12 meses para sair o registro da marca, tá? Ah, mas aí o empresário pergunta, né, o cliente, olha, mas está demorando muito, né, 10, 12 meses. Eu falo, tá lindo, tá indo muito rápido, porque antigamente levava 3, 4 anos. Tá? Então, na época do papel, antigamente, podia levar aí 2, 3 anos. Se tivesse uma oposição, então levava bem mais tempo. Recurso também, nossa, levava muito tempo. Hoje em dia, 10, 12 meses, está muito fácil, está muito bom, está rápido, tá? Está rápido e está dentro dos padrões internacionais, porque o NPI teve que puxar isso para menos de 12 meses, porque o NPI passou a fazer parte de um tratado internacional chamado Protocolo de Madrid, tá? O Acordo de Madrid. E o que é esse tratado? Você dando entrada numa marca no Brasil, você tem a possibilidade de levar aquela marca para outros países, sem precisar ir no NPI de outros países, sem precisar ir no NPI de Portugal, sem precisar ir no NPI dos Estados Unidos, de outros países. Você pode, através do INPI brasileiro, tá, requerer ali o registro, levando aquele registro para outros países. E uma das exigências desse acordo era que o processo flat, né, que a gente chama o processo reto, sem exigência, sem oposição, sem recurso, fosse decidido em menos de um ano. Então o NPI teve que, de toda forma, se adaptar ali para conseguir fazer tudo em menos de um ano, em 12 meses, e isso melhorou muito a velocidade do registro de marca. Mas por que leva esse tempo todo, né? Quais são as etapas, né? O primeiro momento, primeiro mês, né, do depósito, não, o primeiro momento é o protocolo do registro da marca. Dando entrada naquele protocolo, essa marca ela vai demorar mais ou menos um mês para publicar no Diário Oficial do NPI, né, que se chama RPI. Então ele leva mais ou menos um mês para publicar. A partir dessa publicação, abre-se um prazo de 60 dias para qualquer outra empresa impugnar aquela marca, apresentar uma oposição. Se alguém apresentar uma oposição, também vai abrir um prazo de 60 dias para você se defender. E o que seria essa oposição? Vamos supor que você queira registrar a marca lá XPTO. Só que eu sou dono da marca XPTU. Então eu não gostei que você está pedindo a XPTO, que eu estou achando que está muito parecida com a marca que eu tenho titularidade ali, naquela mesma classe, naquele mesmo segmento. Então se eu sou dono de uma marca muito parecida ou igual, eu posso apresentar uma oposição, né? E você vai ter 60 dias para se defender. Então aí você vê, um mês para publicar, 60 dias para opor, 60 dias para defender. O prazo para o NPI leva aí 10 meses, um ano. Tá? Então é o prazo normal mesmo, 10 meses a um ano para ter um registro de marca. Claro que se tiver
da decisão do NPI cabe recurso administrativo. Então, se tiver um recurso, ainda pode ser que demore um tempinho mais. Mas a média, mais ou menos, é essa aí. Então, mais ou menos em um ano, né, a gente tem esse registro e a proteção, ela acontece. Proteção, digo assim, eu tenho o direito da marca e ninguém vai mais poder usar similar ou a minha marca. Isso acontece no momento que sai o registro ou quando eu já coloco o protocolo, eu já tenho alguma proteção como empresário? Sim, na hora do protocolo, por isso que é importante protocolar o quanto antes, né? A gente já viu cliente assim, protocolou a marca hoje, mas o concorrente tinha protocolado 2 dias antes, o mesmo nome. Isso já aconteceu, tá? Isso é caso real. Então, assim, é interessante correr para fazer o protocolo. O protocolo ele vai te garantir a prioridade, tá? A nível de direito, de justiça, ainda não é uma propriedade sua, é só um protocolo, tá? É o que chama no direito de expectativa de direito. Eu posso ingressar na justiça só com um protocolo se outra pessoa estiver me imitando, me copiando? Não, isso não é aceito por juízes enquanto você não tem o certificado concedido, né? Enquanto você não tem a publicação da concessão. Enquanto você tem só o protocolo, é uma mera expectativa de direito. Mas a lei te garante proteção durante o protocolo. Que tipo de proteção? Justamente essa. A partir do momento que você tiver a concessão, o certificado, você vai poder retroagir, né, aquela data que você deu entrada. E, por exemplo, se você estiver pleiteando uma indenização, alguma coisa, vai contar da data que você deu entrada, da prioridade, entendeu? Então, mesmo que a concessão seja daqui a 1 ano, 2 anos, ela retroage qualquer tipo de direito que você tenha. Então, essa que é a importância da data do protocolo, é essa, você retroagir seus direitos ali para pleitear, de repente, uma indenização ou uma abstenção de uso por terceiros. Provavelmente, muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, assim como eu também tinha uma impressão, né, que era muito difícil, que a gente não conseguia, e talvez depois desses esclarecimentos todos, as pessoas vão ainda correr, né? Agora quero correr para buscar essa proteção. Existe a data da abertura da empresa na junta comercial. Sim. Né? E existe a questão do registro, que é uma coisa totalmente separada, né? Diferente. A minha dúvida é, quando a pessoa ela tem uma empresa, o CNPJ já está registrado ali, de repente, numa briga, o fato dela já ter aberto a empresa primeiro, com aquele nome e tal, isso gera alguma vantagem? Ou pelo fato dela não ter entrado com processo lá na Marcas e Patentes, não influencia em nada ela ter aberto a empresa? Isso não estava combinado, não. Não, tudo bem. Mas vamos lá. Outra questão polêmica. Essa questão é bem controversa, tá? Existem posicionamentos do STJ, posicionamento do TRF2 aqui do Rio de Janeiro. O que tem se adotado hoje em dia em relação a isso? Como é que, em primeiro lugar, o que está escrito na lei? Vamos lá. Tem 2 artigos aí da lei que a gente pode pensar num caso desse. Tem um artigo da proibição de registro como marca de nome de estabelecimento de terceiros, né? E aí, nome de estabelecimento, a gente imagina que é o nome empresarial, tá? Então, o artigo 124, salvo engano, inciso 5º, tá, da lei, da LPI, ele vem dizer que é proibido o registro de marca de nome empresarial de terceiros, tá? Esse é um artigo que a gente utiliza. Outro ponto é o 129, parágrafo 1º, tá? Que vem dizer do direito de precedência. Ou seja, o que é esse direito de precedência? É aquele que há pelo menos 6 meses antes do registro feito por um terceiro, já utilizava aquele nome, tá? Então esse, em tese, ele tem um direito de precedência sobre aquele registro. Então, mesmo que aquele registro venha a ser concedido a uma outra empresa, ele, em tese, ele pode adjudicar aquele registro em seu favor ou até cancelar aquele registro se ele não quiser tomar aquele registro para si. Isso é o que a lei diz. E como é que isso funciona na justiça? Olha, isso já funcionou de diversas formas, tá?
Antigamente exigia-se que esse direito de precedência fosse alegado dentro do NPI, na oposição. Se não fosse alegado na oposição, não teria outra oportunidade de alegar, nem em recurso, nem na justiça. Esse era um primeiro posicionamento de anos atrás. Depois o TRF2 veio mudando esse entendimento e começou a entender que essa precedência poderia ser alegada na justiça diretamente, sem necessidade de ter sido alegada no curso do NPI, nem na oposição, nem no PAN, né, no pedido de nulidade. Bom, e já teve vários posicionamentos. Hoje em dia, o que o STJ ele tem entendido? Tá? Essa questão de nome empresarial e de marca. O nome empresarial, como ele é um registro feito de forma local, estadual, né, na junta comercial do estado, do local da empresa, ele tem entendido assim, que ele vai conseguir barrerar um registro de marca de terceiro, desde que este terceiro também esteja no mesmo estado. Tá? Se esse terceiro, em tese, não estiver no mesmo estado, e estiver em outro estado e tiver registrado sua marca, que o registro da marca é um registro nacional, diferente do registro do nome empresarial. Se ele estiver em outro estado, aí esse que tem o nome empresarial primeiro não conseguiria cancelar o registro do outro. Tá? Então esse é o entendimento atual. Mas pode mudar a qualquer momento, é polêmico, é um assunto bem polêmico essa questão de quem tem o nome empresarial primeiro tentar proibir uma pessoa que registrou a marca posteriormente, se esse primeiro não registrou. Por isso que é a importância do registro. O registro, ele elimina qualquer dúvida, entendeu? Então, se você tem um nome empresarial com um nome fantasia que você ainda não registrou como marca, entendeu? Para não correr esse risco de ter que brigar, de ter que ir até o STJ, de depender de interpretação de lei, né? Que é uma insegurança jurídica você ficar dependendo do entendimento de um juiz ou de outro, ou cai na mão de uma turma, ou cai na mão de um ministro, é um entendimento diferente, enfim. Então, para você não depender dessa insegurança, o certo é fazer o registro mesmo, não tentar achar que, olha, eu tenho um nome empresarial, eu tenho um nome fantasia, há 20 anos, não preciso. Já vi muita gente com 20 anos de nome empresarial tendo que mudar, entendeu? Entendi. Então, tem que fazer o registro. Bom, a gente caminhando já para o nosso final, né? A gente falou bastante coisas aqui sobre essa importância do registro de marca, que o empresário tem que se ater a essa área, né? Que às vezes... E eu acho que isso também vem muito com a questão da internet, né? Porque na época do jornal, né? Que a empresa de recorte de jornal ia lá atrás do diário oficial, do nome... as marcas não tinham não ficavam tão expostas, né? Sim. Então, assim, acho que essa briga e essa proteção, né, hoje se faz muito mais necessário, né, do que naquela época, porque hoje todo mundo tem uma rede social que alcança nível nacional e até nível internacional. Que alerta, né, você deixaria aí para os nossos ouvintes, para os empresários que nos acompanham, sobre essa importância, né, de registrar a sua marca? Que alerta você deixaria aí para a gente já caminhando aí para os finalmente? Olha, foi como eu disse, né? Eu sei que muitas vezes a pessoa ela tem aquela ansiedade, né, de abrir um negócio, está fazendo uma atividade nova ali, mas ela precisa previamente fazer essa consultoria, tá? Não tem como você investir rios de dinheiro no nome, numa marca, que você não sabe se vai ser sua, tá? Que você não sabe se vai ser uma propriedade. E o registro da marca, ele é uma propriedade. Ele é mesmo. Ele pode ser, é um título que você tem, né? O certificado ali é um título. Você tem a proteção por 10 anos e você pode renovar a cada 10 anos aquela proteção. E pode ser eternamente, tá? A patente de invenção é um pouco diferente. Quando você tem a proteção da tecnologia, ela tem um prazo limitado, né? A patente de invenção são 20 anos, a de modelo de utilidade são 15 anos, e você não renova. Mas a marca você não renova ela eternamente. Então é uma propriedade que olha, vai para a herança, né? Se for feita em pessoa física, tem isso também, a marca ela pode ser registrada tanto na pessoa física quanto na jurídica.
Mas ela vai para inventário, se for na pessoa física, é uma propriedade, ela pode ser vendida, comercializada, licenciada, você pode licenciar, obter royalties, então ela é uma propriedade da empresa, tá? Que muitas das vezes a empresa deixa passar ou perde aquela propriedade, entendeu? Já vi casos, né, de outras questões, né, às vezes uma empresa com dívida trabalhista, etc., de ter penhorado a marca, tá? Porque, de fato, a marca é uma propriedade, pode ser penhorada, pode ser leiloada, pode ser vendida, pode ser comercializada, então é uma propriedade muito importante, né, para o empresário ali, para a empresa, e às vezes até para a pessoa física, né, para o autônomo, etc., que tem ali, que atua sobre um nome ali, fantasia. Júlio, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Tenho certeza que tirou muitas dúvidas dos nossos ouvintes e minha também. Queria mais uma vez agradecer a sua participação. E como é que a gente te encontra? Como é que as pessoas podem procurar essa assessoria aí para poder saber, enfim, como fazer a sua marca, registrar? Claro, você pode encontrar a gente, né? A gente tem o nosso site, né? Que é marcanto.com.br, mas temos também o Instagram, que é @marcantobrasil. Tá, lá tem nossos contatos de WhatsApp, de e-mail. Então, o WhatsApp ali é atendimento em tempo real, tá? No horário comercial. Então, ali você vai estar falando diretamente com alguns especialistas. É isso, pessoal. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não poderia deixar de agradecer aqueles que pagam a conta, né? Os nossos patrocinadores. GT Pneus, Lelulê Cowork, Lever Contabilidade, Estúdios Club e Marcanto. Obrigado, Júlio. Até a próxima, pessoal. Tchau, obrigado, Rodrigo.